és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Do profeta Jeremias 48, que diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vamos repetir, irmãos? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós estamos aqui já no primeiro culto pela manhã, que teve início às 8 horas da manhã. E às 8 horas da manhã já havia irmãos aqui para juntos orar até às 9 horas. E das 9 até às 11 horas nós tivemos 2 palestras. A primeira pelo pastor Filho e a segunda por mim, ministrando o ensino da escola bíblica indicada para hoje. E estamos aqui já na última reunião deste dia. Então, daqui para frente, até o mês de fevereiro, talvez até metade de fevereiro, não estou bem lembrado do dia que termina, nós vamos ter os nossos cultos com início às 19 horas, independentemente se o dia está claro ainda, não anoiteceu como é costume que estávamos até a semana passada. Mas queremos dizer aos irmãos que, com o favor de Deus, nós não vamos mudar o nosso horário, porque o dia ainda está claro, para as 7h30, mas vamos começar pontualmente às 19 horas, tudo na dependência de Deus, porque não sabemos o dia de amanhã. E queremos então pedir aos irmãos presentes que nos ajudem a manter o que nós temos como uma característica da nossa igreja. Não somos melhores do que ninguém, mas atendemos a palavra de Deus que está aqui no livro de Jeremias 48:10, para fazermos a obra de Deus com ordem e decência. 1 Coríntios 14, versículo 40. Tudo com ordem e decência. E para mantermos essa ordem e decência, naturalmente, dependemos de todos os irmãos. Então faça um esforço para você não chegar atrasado na casa de Deus. Você possa chegar no horário certo para nós respeitarmos o nosso horário. Agora vamos ler uma palavra introdutória que está no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 8. Diz o texto: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados:
eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quero levantar uma pergunta aos irmãos com respeito ao texto que nós acabamos de ler. Que tipo de pecado cometeram esses homens que foram convidados especificamente para as bodas e que não vieram, não atenderam o convite feito, embora tenham dado a palavra que queriam comparecer? Qual é a outra opinião? Você tem uma opinião formada a respeito do ato de... Como? Vamos ver agora no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, uma parte que também você conhece, para definir o pecado destes homens que foram convidados. Quero dizer que estes homens estavam representando os fariseus, líderes religiosos, que por sua vez representavam a nação judaica. Então você encontra lá em João capítulo 1, versículo 1, ele veio para o que eram para os seus. Ele veio para os seus. Os seus era o povo judeu. Jesus veio para os judeus. Ele veio para os seus. E agora Jesus, num simbolismo, numa parábola, faz um convite representando o povo judeu, notadamente através dos fariseus, e esse povo não atende o convite. Então, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, nós temos uma história, que vou contar rápida, do rei Saul. O rei Saul foi indicado pelo profeta Samuel a ir ao país de Amaleque, os amalequitas, e lá agir de modo a não deixar nada vivo, porque o povo de Amaleque havia, quando Israel caminhava para a terra prometida, havia dado impedido de passar pelo seu território, e agora Deus deu ordem para que esse povo fosse eliminado. Saul foi, ouviu a mensagem, só que voltou trazendo os animais e poupando o rei Agag. Aí Samuel perguntou: você atendeu a ordem de Deus? Fiz exatamente como Deus mandou. Aí Samuel pergunta: e esse balido aí de ovelhas, mugir, de outros animais, o que significa isso? Esses animais nós poupamos para oferecer sacrifícios a Deus. Ainda estava contente com aquela situação.
Aí ele ouviu uma palavra que não deve ter gostado. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender melhor é do que a gordura de camelos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, a rebelião é pecado de feitiçaria. É um pecado pequeno ou grande? Pecado de feitiçaria. É um pecado grande. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse e você vai ver uma relação de pecados que, se não forem abandonados, impedirão a pessoa de entrar no céu. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim, 21:8: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui essa liderança judaica, os fariseus, eles cometeram esse pecado, rebelião. Aceitaram a proposta e na hora marcada não compareceram, revoltando-se, rebelando-se e ainda querendo matar o filho do proprietário, que era Jesus, o Filho de Deus, e assim agiram de modo que rejeitaram a Jesus e perderam o próprio território, a nação. No ano 70 da nossa era, vieram os romanos e levaram tudo, e eles foram conduzidos para todas as nações e a terra deles ficou abandonada. Rebelião contra Deus é um pecado grave. Então vamos ser servos obedientes, como disse Samuel quando Deus quis falar com ele. Samuel, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que você, que eu, que nós estejamos nesta noite aqui como servos obedientes a ouvir a palavra de Deus, que possamos atendê-la, porque é a nossa vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh,
irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Nós vamos falar nesta noite sobre a ira justa de Deus. Diz o texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vamos orar. Senhor, suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas, na exposição da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração, para que esta palavra seja aplicável a cada um dos ouvintes, também dos telespectadores que estão em sintonia conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É muito mais fácil falar do amor de Deus do que falar da ira de Deus, do juízo de Deus. Concorda comigo? É muito mais fácil. É muito mais fácil falar do céu do que falar do inferno. Muito mais fácil. Mas o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 27, que ele estava livre do sangue daqueles cristãos de Éfeso, porque ele nunca deixou de falar todo o conselho da parte de Deus. E é quando nós ouvimos, às vezes, coisas bem pesadas, coisas que provocam em nós uma reação, e é o jeito de Deus trabalhar. E nessa ocasião temos oportunidade de usar esse texto que nos fala de Deus. A última vez que eu falei para os irmãos aqui na igreja foi sobre o grande amor de Deus, o pródigo amor de Deus. Isso chama-se teologia sistemática. E é algo que eu gosto muito, também assim como a exposição de livros da Bíblia, como nós temos feito domingo pela manhã, que eu te convido a estar aqui 9 horas para juntos estudarmos o livro de Esdras. Eu penso que é a melhor maneira de aprendermos, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E eu disse a última vez que hoje vivemos em dias em que o homem é o centro. Até nas igrejas o homem é o centro, assim como as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, sentimentais, materiais. Tudo é feito para agradar o homem. E nada é feito para dar o conhecimento necessário da parte de Deus. Nós estamos neste mundo com um só propósito, um só objetivo: é adorar a Deus, é glorificar o seu santo e excelso nome. Se nós não fazemos isso, nós estamos em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com o nosso lazer, com as nossas coisas, do que estar prestando um culto a Deus. E nós sabemos que Deus tem os seus atributos, os chamados atributos. Se você tem a Bíblia Pentecostal, você depois pode ler na página, se não me falha a memória, 965, sobre os atributos excelentes de Deus, ou exclusivos de Deus, e os atributos morais de Deus. E esses atributos exclusivos nos falam da onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade de Deus, a trindade. E dos atributos morais nos falam da bondade de Deus, do amor de Deus, nos fala da misericórdia de Deus. Deus é um Deus compassivo, clemente, misericordioso.
E Deus, quando nos formou, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26, Ele nos formou à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz no início que tudo quanto Deus fez era perfeito e era bom. Mas, devido ao pecado original de nossos primeiros pais, esse bom, ele foi um tanto que corroído, ele foi sendo estragado. E hoje nós temos uma natureza desobediente, uma natureza pecaminosa diante de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito, que é o segundo Adão, para novamente nós podermos ter em alguns desses atributos morais que nos são facultativos quando nós estamos na presença de Deus. Você pode crer nisso? É algo que devemos buscar, devemos almejar, reconhecendo que nós somos pecadores, mas que o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo uma feitura em você e em mim, para que nós possamos ter alguma semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia, então, ela fala sobre a ira de Deus. Se você pega o Antigo Testamento e você pega o Novo Testamento, existia um homem chamado Marcion. Logo no início da era cristã, chamados pais da igreja, esse Marcion, ele teve uma interpretação errada da Bíblia, e ele disse que a Bíblia era composta apenas dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos e das epístolas do apóstolo Paulo e João. Ele achava que o Antigo Testamento, o Deus era diferente. O Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. E alguns grupos religiosos em nossos dias admitem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus irado. E se você vê na história cronológica da Bíblia, você vai ver dilúvio, você vai ver destruição de Sodoma e Gomorra, e por aí vai indo. Você vai pegar, por exemplo, os chamados profetas menores, que nós tivemos mais de um ano estudando aqui. Você vai ver julgamentos sobre as nações, julgamento sobre Edom, julgamento sobre Israel, julgamento sobre Judá. Você vai ver o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor virá, e dessa maneira nós podemos ver que o nosso Deus, esse Deus que é bondoso, Ele tem uma característica: Ele é lento em irar-se. Aleluia. Ele é lento em irar-se, porque se Ele fosse rápido em irar-se, ai de nós, já estaríamos todos perdidos. Mas uma característica do nosso Deus é lento em irar-se. E dessa maneira, nós podemos ver aqui nesse texto de Romanos 4 aspectos da ira de Deus, que é importante para nós conhecermos sobre a natureza de Deus, a pessoa de Deus. No verso 18 que nós acabamos de ler, nós podemos ver que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta em que o homem se relaciona com a verdade. O homem se relaciona com a verdade, que é a palavra de Deus, de uma maneira injusta. E nesse texto diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre duas coisas, sobre duas palavras que eu chamo a vossa atenção: impiedade e injustiça. Vamos repetir: impiedade e injustiça. O que é impiedade?
Impiedade é o oposto da piedade. Se você está aqui e você procura a Deus, é porque você foi tocado e quer ter uma vida piedosa diante de Deus. É o Espírito Santo que vai agindo na sua vida para que você tenha uma vida piedosa diante de Deus. Aleluia! Mas quando você deixa Deus, quando você se rebela contra Deus, quando você sai da presença de Deus, você tem uma vida ímpia. Daí vem a palavra ímpio. Você tem impiedade. Isso significa que é o abandono de Deus, é o abandono das coisas de Deus, é o abandono da teologia, que é o estudo das coisas de Deus, e daí manifesta a injustiça. A injustiça é algo moral, algo que nos fala de ética. A teologia é a mãe da ética. E daí nós vemos os conflitos nas pessoas, havendo conflito ali e aqui, porque as pessoas deixaram de estar tendo uma vida pia, uma vida piedosa diante de Deus, e buscam uma perversão, uma impiedade, e dessa maneira elas vão trocando a verdade pela injustiça. Um exemplo, o filho pródigo. Estava na casa do pai, tinha tudo. Saiu da casa do pai, foi viver num país longínquo, e ali ele foi se degradando. As coisas foram acontecendo, como a Bíblia fala, um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Ele foi tendo uma decadência espiritual, e ao mesmo tempo que ele tinha uma decadência espiritual, ele foi tendo uma decadência moral, foi perdendo a sua dignidade, até chegar num lugar que era um chiqueiro nauseabúndio, aonde ali ele se alimentava, cuidava de porcos e se alimentava das próprias bolotas que os donos dos porcos davam para ele, para aquele jovem se alimentar. Ele chegou no fundo do poço, como nós podemos dizer, e daí ele ainda teve uma chance de recuperação. E se nessa noite você também está numa situação dessa, eu digo para você que ainda há tempo, há esperança para você, porque o Senhor Jesus Cristo está aqui com o seu Santo Espírito, aleluia, para fazer com que você se levante dessa situação e que você dê razão para a verdade de Deus, porque o homem abandonou a Deus e se entregou à perversão, porque o homem tornou a verdade de Deus, trocou a verdade de Deus pela injustiça, porque o homem transformou a verdade de Deus em mentira. Porque os homens estão fazendo isso? Porque o homem chama a luz de trevas e as trevas de luz. Perderam totalmente a noção do que é certo, do que é errado, do que é luz, do que é trevas. E dessa maneira, a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Segundo aspecto da ira de Deus, nós encontramos na continuação da exposição do apóstolo Paulo, que nos fala que a ira de Deus é justa, porque o homem, ele jamais peca inocentemente. Verso 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende
e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Fiquem sem qualquer defesa de que eles não tiveram oportunidade, porque Deus manifesta através das suas obras criadas, Deus manifesta a sua existência. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia! Mostra-nos as digitais de Deus, mostra-nos a presença de um Deus soberano, augusto e eterno, mostra-nos a nossa pequenez, a nossa insignificância. Nós somos diante da natureza de toda essa criação como uma espécie de um verme. Nós somos finitos, limitados, mas estamos diante de uma grande criação de Deus. E os homens, então, eles não podem dizer que Deus não se revelou para eles, porque Deus se revela através da obra da criação. Deus se revela publicamente através da obra da criação. Deus se revela de uma maneira íntima através da nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus se revela para nós na nossa consciência. Deus se revela para nós explicitamente através da sua palavra. A palavra está aqui, basta você ler, basta você meditar, basta você ver a presença de Deus. E Deus se revela de uma maneira final, máxima, que é a maior maneira de Deus se revelar, através da encarnação do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode agradecer isso a Deus? Aleluia! Deus tem se revelado desta maneira, de uma maneira toda especial. Havendo o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, e dessa maneira Deus se revelou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa revelação, ela não é suficiente para a nossa salvação. A nossa salvação só pode vir através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu digo para você que esta revelação, ela é suficiente para condenar o homem. Porque o homem, reconhecendo tudo isso, ele não está inocente diante de Deus. Porque Deus faz manifestado a sua criação, e esse entendimento acarreta juízo para todas as pessoas. Terceiro aspecto da ira de Deus: a ira de Deus é justa, porque o homem não oferece a Deus o culto que lhe é devido. Você nesta noite está aqui, e eu espero que você esteja aqui com a única função, o único objetivo possível para nós, é oferecer um culto a Deus. Assim como fez Abraão, quando saiu da Mesopotâmia, ele levantou um altar de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui, vivemos para isso, para prestar um culto que só a Deus é devido. E o verso 21 até o verso 23 diz assim: porquanto, um outro pensamento, uma outra justificação que o apóstolo Paulo está fazendo, porquanto
uma palavra de transição. Tendo conhecido a Deus, ele dá essa afirmação. Todos têm esse conhecimento de Deus. Não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A trevas começa a entrar no coração humano. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Aí entra a idolatria. Em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, nós vemos aqui uma decadência vertiginosa do ser humano. Ele troca a verdade pela mentira, ele não aceita as obras que Deus fez, e agora ele vai entrar numa decadência muito pior. Ele vai se achar que ele é inteligente, que as coisas de Deus são para o povo. Ele vai achar que um outro assunto muito interessante que eu gostaria de citar, abrindo parênteses, ele vai falar que isso aqui é o ópio do povo. Isso aqui não é o ópio do povo, não. Isso aqui não é para entreter, para deixar o povo entretido, mas isso aqui é a verdade de Deus. Aleluia! É isso que nos leva a Deus, que nos conduz a Deus. Então, vão se entregando a uma devassidão moral, a um abismo moral. E agora, a luz divina já não é suficiente para aclarar, para iluminar essas mentes que se acham tão sábias, tão doutores, tão inteligentes, que a palavra de Deus é algo muito simples para eu crer. E aí se entregam a uma prática terrível, porque são recalcitrantes, e dessa maneira eles vão fazer seus deuses particulares, seus nichos de adoração, fazendo deuses, como diz o Salmo 115, a imagem de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E dessa maneira, a ira de Deus estará sobre essas pessoas. O último aspecto que nós vemos da ira de Deus é que a ira de Deus é justa, porque o homem acaba recebendo como juízo o que sempre buscou como deleite. Os versos seguintes, verso 24 a 28, ele diz assim: pelo que, mais uma palavra de transição, devido a essa situação, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A sentença final de Deus será: o perverso vai ficar como está. Deus não vai mais interferir
E aqui eu vejo, meus irmãos, para você que é filho de crente, para você que já ouviu muito a palavra de Deus, tome cuidado, tome cuidado. Eu tenho as minhas reservas quando as pessoas falam, fulano estava lá no leito terminal, aceitou Jesus. Jesus pode salvar? Sim, com certeza. Mas teve muita oportunidade para aquele camarada, para aquela mulher se arrepender antes. Teve muita oportunidade. Chega uma hora que Deus, Ele não atua mais. Ele não move mais. E nós devemos entender que a salvação vem de Jesus, vem do Senhor. Nós sempre estaremos escravos do pecado e afastados de Deus. Se Deus tem tocado no seu coração, meu amigo, minha amiga, não seja recalcitrante. Ouça a palavra do Senhor, tenha um coração quebrantado. O povo que viu mais milagre foi o povo que saiu com Moisés da terra do Egito. Eles viram milagres, mas foi um povo que não adentrou na terra prometida. Por quê? Porque os seus corações se endureceram. Ficaram corações de pedra, recalcitrantes. E chega uma hora, como diz o texto, a ira de Deus se manifesta. E Deus entrega. E é o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. A sociedade nossa está contrária à natureza. Hoje estão fazendo coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E vai acontecer a sentença que está ali em Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Mas lá diz também, quem é justo, procure a justiça. E quem é puro, procure a pureza. Não existe meio termo. Por isso, nós estamos vivendo uma perversão degradante e a manifestação do juízo de Deus a uma sociedade decadente é muito notória nos dias de hoje. Uma prática contrária à natureza, uma verdadeira abominação aos olhos do Senhor. E o que detém o pecador de não cair nesse abismo, só existe uma coisa, é a graça de Deus. A graça de Deus ainda está sobre nós. Ela ainda é possível, mas vai chegar um momento, assim como aconteceu no passado, vai chegar o momento do arrebatamento da igreja, vai chegar o momento da grande tribulação, vai chegar o momento do juízo final. Isso é o que a palavra diz. Você crê nisso? Então nós precisamos estar preparados, precisamos estar avivados, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer assim: chega, basta. Assim como foi com Sodoma e Gomorra, veio o juízo de Deus, e assim vai vir o juízo de Deus também sobre a nossa sociedade, sobre os tempos que nós estamos vivendo. Pergunto para você, você está debaixo da ira de Deus ou do amor de Deus? Não fique debaixo da ira de Deus. Refugie-se no amor de Deus. E o amor de Deus ainda é possível. Jesus convida, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus quer perdoar os seus pecados, dar sentido para a sua vida. Se tem
alguma pessoa ainda que não fez isso na sua vida e quer sair, como acabamos de dizer, da ira de Deus e passar para receber o amor de Deus, receber a absolvição dos seus pecados, que só são possíveis através de Jesus Cristo, nesta noite, manifeste, levantando a sua mão, nós estaremos orando por você. Se tem alguém aqui neste auditório, também na televisão, que ainda não se entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, saiba que o tempo, ele está próximo. E este é o momento de você ter uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos então concluir fazendo uma oração. Abaixe a sua cabeça. Você mesmo ore, clame a Deus. Essa palavra é muito séria, é uma palavra dura, que realmente nós possamos deixar de lado tudo aquilo que muitas das vezes quer ocupar a nossa vida como mentira, atrapalhando a verdade de Deus, que nós deixamos de reconhecer a soberania, a majestade de Deus, quando nós não cultuamos a Deus da maneira devida. E que Deus nos livre dessas circunstâncias infames, da degradação terrível que o ser humano pode adquirir quando ele abandona Deus. Nesta hora, abra sua boca, peça socorro a Deus, para que Deus possa estar atuante cada vez mais em nossas vidas, para que possamos ter uma vida pia, uma vida santa, uma vida que busca estar nos planos de Deus, busca conhecer a Deus, busca se agradar a Deus. Oh Senhor, nós te bendizemos e te adoramos. Abençoa este povo que aqui está, Senhor. Abre o entendimento, ó Deus, para que possam te cultuar na beleza da tua santidade, possam buscar e lutar pela tua verdade, possam reconhecer a cada dia que o Senhor é Criador de todas as coisas. Oh Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Livra, Senhor, da tua ira, da tua condenação, Senhor, para que eles possam estar isentos, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo que são pecadores e que somente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para pagar as nossas transgressões. Que possamos sempre nos refugiar na cruz de Cristo, aonde nós recebemos o teu perdão. Nada além da cruz, somente debaixo da cruz é que nós podemos receber a tua graça. Obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Senhor, mudou.
e fez o que ninguém podia imaginar. Senhor, acreditou, isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Senhor, não se esqueceu, Senhor, insistiu, Senhor, mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Senhor, acreditou, isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus, nesta hora invocamos o Teu nome em favor das pessoas que nos ligaram pedindo oração por elas mesmas e pessoas parentes, conhecidos, que Tu possas atuar poderosamente na vida destas pessoas. Também te pedimos em favor de todos nossos ouvintes, que a Tua palavra possa tê-los abençoados. Em nome de Jesus pedimos. Amém.